Bem, pessoal, primeiro módulo, física, né? Revisando força-peso, força de atrito. Veja, quando nós falamos em força-peso, é a força gravitacional, né? Ou seja, né? É a força que a Terra atrai um corpo, por exemplo. Veja, nós temos esse lápis aqui. Esse lápis tem uma massa, né? E se eu soltar esse lápis, ele vai cair. Por que ele cai? Ah, professor, porque ele tem massa. Sim, ele tem massa, mas ele vai cair devido à gravidade. Se não existisse a gravidade, né? Se eu soltasse esse lápis, né? Ele estaria flutuando. Alguns de vocês, acredito eu, que já devem ter assistido, certo? Imagem do homem indo à Lua. Vocês já viram como é que ele anda? Pulando, flutuando, não é? E por que acontece aquilo? Por causa da gravidade na Lua ser menor do que a gravidade na Terra. Se a gravidade da Lua fosse igual à da Terra, ele iria andar normalmente. Mas como a gravidade da Lua é menor do que a gravidade da Terra, né? A força, né, que puxa aquele astronauta para a superfície da Lua é menor. Por isso que ele anda como se fosse flutuando, né? Veja, força-peso é igual a massa vezes gravidade. Uma coisa é peso, outra coisa é massa, né? A gente está acostumado, por exemplo, a ir numa farmácia, né? Geralmente toda farmácia tem aquelas balanças, né? E aí a gente vai olhar, né? Aferir o peso da gente, não é isso? Errado. A gente vai aferir a massa corporal, né? Porque peso, né? Por exemplo, se você tem uma massa corporal, né, de 80 quilos, por exemplo, a massa corporal, né? E você quer saber seu peso, certo? O seu peso seria P é igual a massa vezes gravidade. Para a gente fazer um cálculo bem bacana, né? Porque a gravidade aqui na Terra é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Mas normalmente a gente usa 10 para facilitar os cálculos dos problemas, tá? Então peso seria 80 vezes 10. O peso seria 80 vezes 10. 8 vezes 1, 8. Um zero daqui, um zero daqui. Seu peso seria 800 newton. Né? A gente está falando de força-peso. Né? Aquilo que a gente normalmente está acostumado a ver na balança é massa corporal, né? Que a gente vulgarmente chama de peso. Força de atrito. A força de atrito corresponde à força exercida entre duas superfícies
que estão em contato. Tem essa carteira aqui. Ela parada aqui, certo? Tem duas forças, né, atuando sobre ela. Sempre quando nós formos tratar de força de atrito, sempre vai ter duas forças, né, atuando. Pois bem, aqui nessa carteira parada está atuando a força de atrito e a força gravitacional. Porque se não existisse a gravidade aqui na Terra, essa carteira estaria flutuando. Então, existe uma força, né, empurrando essa carteira para o solo, para o piso, e existe uma força segurando essa carteira para ela não se mover. E essa força que está segurando essa carteira para ela não se mover é a força de atrito. Existem duas forças de atrito: a força de atrito estática e a força de atrito cinética. E qual a diferença entre uma e outra? A força de atrito estática, né, é quando o corpo está parado. Por exemplo, essa carteira aqui, agora, a força de atrito que está atuando sobre ela é a força de atrito estática. Se eu mover essa carteira tanto na horizontal como na vertical, a gente vai ter força de atrito cinética. A carteira está parada. Se eu quiser, por exemplo, empurrar essa carteira, a força de atuação sobre a força de atrito tem que ser maior. Porque enquanto eu não empurrar essa carteira com mais força do que a força de atrito, ela não vai sair do lugar. Beleza? Então, para a gente calcular força de atrito, eu vou ter FAT é igual a μ vezes N. FAT é a força de atrito, que é em Newton, não é? Esse μ é uma letra grega que representa o coeficiente de atrito. E N é a força normal, que também é em Newton. A força normal é igual à força peso. P é força peso. F é aquela força resultante que a gente viu na segunda lei de Newton, né? Que é massa vezes aceleração. E quando a gente estuda força de atrito, vai estar tudo junto e misturado. Por exemplo, aqui você tem uma superfície e aqui você tem um corpo, um bloco. Esse corpo, ele tem massa. Aquilo que eu acabei de explicar, né? Você tem, empurrando esse corpo para uma força para baixo, que é a força gravitacional, que é a força peso. Você tem, querendo mover essa força na horizontal, na vertical para cima, a força normal, né? Uma força onde você tem massa e aceleração, massa e o peso.
Se você quiser mover esse corpo na horizontal, certo? Você vai ter a força de segunda lei de Newton, massa vezes aceleração, mas também vai ter a força de atrito, impedindo que esse corpo se mova. Então veja, para a gente estudar força de atrito, né, vai estar tudo junto aqui no mesmo problema. Mas vamos ver aqui na prática, né? Você tem um bloco de massa de 2 kg, é deslocado horizontalmente por uma força F de 10 N sobre um plano horizontal. A aceleração do bloco é de 0,5 metros por segundo ao quadrado. Calcula a força de atrito. Pois bem, vamos botar todas as informações que a gente encontrou aqui nesse problema. Você tem massa igual a 2 kg. Você tem uma força F igual a 10 Newton. E você tem uma aceleração de 0,5 metros por segundo ao quadrado. Vamos fazer uma ilustração aqui. Esse bloco, né, tem massa 2 kg, é deslocado horizontalmente por uma força. Você tem o horizonte, né, e aí você tem esse bloco aqui. Esse bloco tem massa de 2 kg, né? Tem uma força F que puxa ele e é 10 Newton. À medida que esse bloco se desloca, também existe a FAT, que é a força de atrito, né? E é justamente o que o problema pede para a gente calcular essa força de atrito, né? Então vai ser essa força menos essa força, certo? Para a gente calcular. Então você vai ter F menos a força de atrito vai ser igual a massa vezes a aceleração. Você tem essa força F de 10 menos FAT é igual. Você tem massa? Tem 2, né? E você tem a aceleração vezes a 0,5. 10 menos FAT vai ser igual 2 vezes 0,5, né? É 1. Então, você vai ter menos FAT igual a 1. Menos FAT é igual a 1. Esse 10 está positivo, menos 10.
menos FAT, 1 menos 10 menos 9. Menos 1 FAT vai ser igual a 9 Newton. Veja que a força de atrito é menor do que a força que faz mover esse bloco. Então ele só se move, por quê? Porque essa força aqui, ó, é maior do que a força de atrito. Se essa força aqui fosse maior do que esta daqui, esse bloco estava parado. Beleza? No segundo exemplo, você tem um bloco de massa de 8 kg. M igual a 8 kg. É puxado por uma força horizontal de 20. F é igual a 20 newtons. Né? Sabendo que a força de atrito entre o bloco e a superfície é de 2 newton. Então, a FAT de 2 newton, né? Calcule a aceleração que fica sujeito ao bloco. Então, se existe aceleração, esse bloco está se movendo, né? E aqui a gente prova, porque a força, ó, essa força é maior do que a força de atrito, então esse bloco está se movendo. Mais uma vez, F menos FAT vai ser igual a massa vezes a aceleração. F é 20 menos FAT, que é 2, que é igual a massa, que é 8, vezes A. 20 menos 2, 18, que é igual 8 vezes A, 8A. 18 é igual a 8A. A gente vamos inverter. 8A é igual a 18. A sozinho, que é o que a gente quer, né? A aceleração vai ser igual a 18 dividido por 8. 18 dividido por 8 dá 2. 2 vezes 8, 16. Para 18, 2. Eu não posso dividir 2 por 8, vírgula aqui e 0 aqui. 20 dividido por 8 dá 2. 2 vezes 8, 16. Para 20, 4. 0 aqui, 5 aqui, ó. 5 vezes 8, 40. Para 40, nada. Então, a aceleração que faz com que esse bloco se mova vai ser de 2,25 metros por segundo ao quadrado. Então, pessoal, tá aqui um reforço, uma explicação, certo? Em força de atrito, né? Força peso, força normal, né? Logo mais a gente está enviando esse vídeo juntamente com mais atividade relativa à força de atrito. Beleza?